A paz do Senhor a todos. Tenho estado um pouco ausente, mas porque estava tratando de outros assuntos. Tivemos um avanço missionário muito abençoado esse final de semana na cidade de Bananeiras. E foi tudo uma bênção. E antes de trazer a reflexão de hoje, que também tem a ver com o que eu vou falar, eu quero falar sobre algo pessoal. Eu tô com um pouco de dificuldade ainda de respirar. Eu tive uma crise de asma muito forte no fim de semana, enquanto estávamos no avanço. Mas Deus providenciou tudo. Hospital perto, um irmão que tinha levado uma bombinha, e outra irmã que tinha levado o aparelho de pressão e tinha levado um oxímetro. Preparou pessoas na hora necessária para que eu pudesse ser bem cuidada. Fui muito bem assistida, o hospital também tive um atendimento excelente. Por que eu estou trazendo isso antes da nossa reflexão? Porque na cabeça de muitas pessoas pode se passar a seguinte ideia: você saiu da sua casa, você foi para um avanço missionário, vocês estavam ali entregues naquilo que diz respeito ao reino de Deus, e simplesmente você passa mal e teve uma crise forte de asma. Como é isso? Como que isso funciona? Por que que isso aconteceu dessa forma? Se você está servindo a Deus, por que que isso acontece com você? E aí, essa é a reflexão de hoje. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Eu estou um pouco cansada, uma dificuldade ainda muito grande para respirar, mas essa é a nossa realidade. O objetivo desde o princípio foi mostrar a realidade que nós vivemos nos nossos dias, acabar com essa fantasia de super crente, de super cristão. Porque você serve a Deus, então nada de mal te sucede. Você vai ser sempre estar na bonança, você não vai passar por nenhuma dificuldade, e isso não é verdade, tá certo? Mas vamos entender hoje como o nosso Deus age na nossa vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Versículo 3. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ou seja, assim como aquele que serve a Deus recebe bênçãos, o que não serve também recebe. Ao que serve a Deus fica doente, o que não serve também. No fim de tudo, todos morrem, todos vão para o mesmo lugar. Qual é a diferença então? Por que eu vou servir a Deus se tudo que acontece com as pessoas que não servem a Ele acontece comigo? Porque nós não estamos lidando de uma vida passageira, que é essa vida que nós vivemos. Nós estamos lidando de uma eternidade de paz, uma eternidade sem sofrimento, uma eternidade sem dor, sem doenças, sem dificuldade, que nós cremos que existe verdadeiramente. Aos que não creem, não podemos falar nada ou fazer nada quanto a isso. Crer é uma opção pessoal. Nós que pregamos o Evangelho de Cristo, nós cremos verdadeiramente que existe uma eternidade com Cristo, e essa eternidade é sem dor e sem sofrimento. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, tudo está sujeito a todos. Como o ditado, né? A chuva cai e ela não cai para uns. O sol brilha, não brilha só para uns. É para todos. E, perdão.
o modo como lidamos com essa situação é que faz a diferença na nossa vida. Nós precisamos aprender a adorar a Deus e a ser grato por tudo que Ele fez. Eu poderia pensar da seguinte maneira: saí da minha casa e fui fazer um avanço e chega lá eu fico enferma. Não, eu penso no que Deus fez nesse trajeto. Deus enviou pessoas para cuidarem de mim. Deus permitiu que ficássemos em um lugar que fosse perto ao hospital, que tinha todo o medicamento necessário para o que eu precisava naquele momento. Deus providenciou pessoas que levaram o remédio que seria necessário para mim naquele momento, aquela bombinha e aquele aparelho de verificar a pressão, o oxímetro. Então, assim, Deus, Ele permitiu que eu passasse por aquela situação, mas ao mesmo tempo, Ele cuidou de mim, Ele cuidou de tudo, Ele não deixou que nada faltasse, Ele não deixou que faltasse o cuidado, Ele não deixou que faltasse o medicamento necessário, Ele não deixou que nada viesse a ter falta naquele momento de necessidade. Então, só há motivo para agradecimento. Hoje poderia não estar aqui. Sim, eu tive uma crise muito violenta de asma. Foi muito terrível, foi muito ruim. Mas eu não quero me ater a isso. Eu não quero me ater às minhas dificuldades, às minhas fraquezas. Eu quero me ater ao Deus que cuida em todos os detalhes. E aí eu quero ler agora Isaías, capítulo 43 e o versículo 2, porque também se encaixa nisso. Quando passares pelas águas, quando, não é se, quando passares, não é talvez você passe. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo e quando pelos rios, eles não te submergirão ou afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Seba por ti. Então, nós entendemos que Deus, Ele não diz que nós não vamos passar por dificuldades. Ele diz que quando nós passarmos por ela, Ele estará conosco. Jesus Cristo, Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós não precisamos nos desanimar por isso, porque Ele venceu todas essas coisas por nós, para tornar tudo mais leve, né? Tudo mais tranquilo para nós. E essa é a realidade. Nós passamos sim por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por sofrimento, mas em tudo nós não somos desamparados. Em tudo isso nós não somos deixados para lá, para sofrermos sozinhos. Não, nós temos um Deus que cuida de nós, nos faz entender todo esse trajeto. Ele diz, Jesus diz, eu deixo a minha paz com vocês. Não uma paz como o mundo dá. Eu até já falei sobre isso em um outro vídeo. Por quê? Porque a paz que o mundo dá está baseada num momento, numa situação, em algo. Por exemplo, se você está bem financeiramente, ou você está bem de saúde, você está tranquilo. Se não tem ninguém te perturbando, você está tranquilo, você está em paz. Mas Cristo, Ele te dá a paz em meio ao furacão.
Em meio às tribulações, em meio à dor, ao sofrimento, à doença, Cristo te dá a paz em meio a tudo isso. E não é fácil entender, tá certo? Não é fácil alcançar isso. Mas se nós buscarmos, nós vamos encontrar. E é muito maravilhoso, é muito gratificante quando nós entendemos que nós precisamos passar. Algumas pessoas oram e são curadas, são livres de tudo isso. E aí você pode pensar, por que que Deus não cura a todos? Por que que Deus não livra a todos? É porque tem pessoas que não têm condições de passar por aquela situação. Certa vez o inimigo das nossas almas chega até Deus e diz: Jó te adora pelo que ele tem. Mas deixa eu tirar o que ele tem para tu ver se ele vai te adorar. E Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus conhecia toda a vida de Jó. E Deus diz: tá, vai lá, tira, faz como tu quiser. Por quê? Porque Deus conhecia o seu servo. E mesmo Satanás tendo tirado tudo de Jó, a família, os amigos, o dinheiro, né? A saúde, Jó, ele permaneceu firme. Ele continuou confiando no Senhor, continuou adorando a Deus. Já em determinado momento, Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro, Satanás pediu para Ciro andar com trigo. Ou seja, pediu para passar você na peneira mesmo, te sacudir. Mas eu intercedi por você. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro não aguentaria. Então você pode estar se perguntando nesse momento, por que Jesus permite que eu passe por isso, mesmo eu servindo a Ele, mesmo eu o adorando, mesmo eu o glorificando? E a resposta é essa: porque Ele te conhece, porque Ele sabe que você suporta. Quando somos curados, quando nós, por uma oração, ficamos livres de um problema, quando a resolução vem, é maravilhoso. É um testemunho de vitória muito grande você chegar para alguém e dizer: Deus me livrou desse problema. Mas quando você, mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da doença, você adora, você glorifica, você testifica no nome de Jesus, ainda é mais glorioso. Não que uma coisa seja melhor do que a outra, não é isso. Mas é que quando Deus ele encontra em nós a condição, a maturidade de adorar apesar da circunstância, da situação, da doença, do sofrimento. Então ele se utiliza disso. Para quê? Para que todos vejam que ele é um Deus que sustenta em todos os momentos da nossa vida. E ele diz que nós temos que chegar até ele com essa palavra aqui, ó. E quando nós tomamos posse dessa palavra na nossa vida, tudo se transforma. Tudo fica diferente. Se tiver algo aqui dentro dessa palavra que você acha que não está sendo aplicado na sua vida, então vai orar. Vai conversar com Deus. Ezequias foi um rei que teve uma doença, uma úlcera, e ele estava para morrer. O profeta Isaías é enviado por Deus na casa dele, dizendo o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque dessa cama onde tu estás, tu não vai sair, né? Vai morrer. Ezequias se vira para a parede e ele faz uma oração. Ele pede que Deus se lembre do quanto ele tem servido ao Senhor e o quanto ele tem feito para o reino de Deus. E Deus acha justo aquela oração e ele concede, né, mais 15 anos de vida a Ezequias. Então, se Deus se agradar de nós e Deus entender que nós estamos ali, vamos dizer, requerendo aquilo que é justo,
Ele vai fazer, porque Ele não é infiel. Ele é justo. Ele não deve nada a ninguém, ainda que nós nem tenhamos o direito de requerer nada de Deus. Mas só pelo fato de estar aqui nessa palavra, como Ele diz assim: não fiquem preocupados com as coisas desse mundo, né? Tá preocupado com o que vai comer, tá preocupado com o que vai vestir, tá preocupado com o que vai calçar. Como que vai ser tua vida, como que você vai resolver as coisas. Ele diz, não fiquem preocupados com essas coisas não, certo? Eu sei que vocês precisam de tudo isso e eu providencio. Vão cuidar daquilo que eu pedi para vocês fazerem, cuidar do meu reino. Então, se você está cuidando do reino de Deus e essa palavra específica não está sendo aplicada na sua vida, aí você chega diante de Deus e você diz, Senhor, o Senhor disse que eu não precisava me preocupar com as minhas necessidades básicas. O Senhor disse que eu não precisava me preocupar com o que eu tinha que comer, vestir ou calçar. As minhas necessidades do dia a dia, vamos dizer assim, o pão de cada dia. Mas, Senhor, está sendo difícil eu não me preocupar e eu estou cuidando do teu reino. E eu lhe digo que se a palavra não estiver sendo aplicada na sua vida, ela vai passar a ser. Porque Deus não é injusto. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que nós venhamos confiar no Senhor. E tem sido cada dia mais difícil isso acontecer. Por quê? Porque nós estamos sendo vencidos pelaquela palavra, aquela citação feita pelo mundo que diz que se nós não nos esforçarmos, que se nós não fizermos, ninguém vai fazer. E não é assim que funciona. Por quê? Precisamos sim nos mover, precisamos sim nos esforçar, mas entendendo que se Deus não estiver conosco, nada acontece. Ele diz, não adianta você botar guardas em uma cidade se eu não tomar conta dela, é em vão. Se eu não estiver na edificação, está trabalhando em vão quem constrói. Ele diz que um Paulo planta, Apolo rega, ou seja, um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Ele diz que sem ele, nada nós podemos fazer. Fora dele, nós somos como uma vara seca, que não dá fruto, não serve para nada. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que em nós não há poder, força, nada que possa nos garantir sustento, ou seja lá o que for. Tudo vem de Deus. Tudo é porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Tudo é porque Ele gera em nós. E se nós não entendermos isso, que se Ele não estiver conosco, nada prospera, então de nada vai valer todo o nosso trabalho. Claro que isso eu estou falando para aquelas pessoas que creem que Deus é soberano, que Ele faz, que Ele é o Deus acima de todas as coisas. Não é obrigado ninguém acreditar dessa maneira, confiar dessa maneira, certo? Eu prefiro confiar, eu prefiro crer. Em determinados momentos, nem sempre foi assim. Só que hoje, esse momento é o que eu vivo e que muitas pessoas vivem também. Eu tenho me empenhado a buscar na palavra o máximo de coisas que eu posso conseguir para trazer Deus novamente para um mundo onde as pessoas acham que elas são a sua força, elas são o seu sustento, elas são o seu esforço. E é interessante que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha Timóteo, haverão tempos muito difíceis,
onde as pessoas serão amantes de si mesmo, né? Estarão mais preocupadas com os próprios desejos do que com Deus. E a gente vê muito acontecer isso. As pessoas elas tomam muitas responsabilidades para si, como se tudo dependesse delas. E não depende. Não depende. Por exemplo, a minha crise de asma que eu tive no final de semana. Ali poderia ter acontecido de simplesmente eu morrer, sei lá, e ficar tudo aí. De nada valeria todo o esforço. Porque ele é o dono de tudo, ele é quem tem a chave nas suas mãos, ele sabe todas as coisas. Então nós precisamos buscar trazer esse Deus soberano de volta. E é esse o meu interesse, esse é o meu empenho. É lamentável muitas vezes nós vermos pessoas usando as redes sociais, que é um canal muito, muito grande e é uma bênção para aqueles que o usam de forma para o bem, né? Vamos colocar dessa forma. Porque quantas pessoas não vão assistir, quantas pessoas não vão ser edificadas, quantas pessoas não vão ser abençoadas, quantas pessoas não vão refletir sobre os assuntos que são importantes, não só sobre o que eu estou falando, mas sobre muitas outras coisas. E ao invés disso, as pessoas usam para se atacarem, para poder ofender, ferir, maltratar umas às outras, e eu tenho certeza que não é isso que Deus quer. Nós precisamos propagar o nome de Deus. Nós precisamos mostrar quem Deus é. Agora também não chegar e colocar como muitas pessoas colocam, como se Deus ele fosse o nosso servo, o nosso empregado estivesse sujeito a nós. Isso não é verdade. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o Todo-Poderoso. Nós é que dependemos dele, não é ele que depende de nós. E se fazemos algo para ele, é porque ele nos faz participante dessa sua glória. Ele é que nos dá o privilégio de sermos participantes de tudo isso. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre isso. Imagina só, vai tornar até mais leve a tua vida. Tu pensar que não está a carga toda sobre você, que tem alguém que está segurando essa carga junto contigo, né? Imagina só, você tá ali com aquele peso em cima dos teus ombros sobre coisas que você nem tá conseguindo fazer. Aí você pensar, peraí, tem um Deus que é todo poderoso e que ele pode segurar esse negócio aqui comigo. Eu é que não clamei por ele ainda. E aí você clamar a Deus, entendendo que ele pode tirar você daquela situação. E lembra do versículo que eu li primeiro, lá em Eclesiastes? Que tudo sucede a todos do mesmo modo. Ou seja, Deus vai atender a todo aquele que crê e confia nele, que o buscam. Isso mediante aquilo que ele achar que é justo, tá certo? Ele é Deus e ele faz o que quer e como ele quer. Também lembrando que do modo que nós recebemos o bem, como Jó fala com a mulher dele. Quando ela vê Jó em todo aquele sofrimento, ela diz assim, porque você não amaldiçoa logo esse teu Deus e você morre. Ele diz, por que você está falando como se estivesse louca? Você não soube aceitar o que era bom da parte de Deus? E por que você não recebe também agora o que é mal? Então, muitas vezes nós também estamos nessa situação. Nós queremos agradecer a Deus e glorificá-lo pelo bem que está sendo feito na nossa vida. Mas quando chega um momento ruim, a noite escura, né? A gente não quer glorificar a Ele porque nós nos achamos no direito de não passar por essas situações. Porém, tudo sucede a todos da mesma maneira. Que nós possamos refletir sobre isso e buscar em Deus
verdadeiramente esse entendimento e que nós possamos aceitar tudo aquilo que vem de Deus para a nossa vida e que nós venhamos observar mais o que Deus faz nos momentos difíceis do que olhar para os momentos difíceis, tá certo? Eu sei que não é fácil, nem todo mundo conseguiu alcançar isso ainda, mas se nós tentarmos, Deus irá nos ajudar a conseguir. Que Deus abençoe a todos. Brevemente vamos estar postando um outro vídeo. Eu combinei com um amigo para nós fazermos um vídeo juntos sobre a autoridade masculina segundo a Bíblia e a submissão feminina também, segundo a palavra do Senhor. É um assunto bem polêmico e eu não fiz esse vídeo ainda porque eu quero a ajuda dele comigo, para poder nós trazermos da forma bem clara e objetiva esse novo assunto. Nos próximos dias vamos conseguir, eu espero. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.